Aí ele aí, ó. Ó. Esse é o dog que ele disse que não... que é mansinho. Mas aqui ele fechou, ó. Tomou os cuidados devidos aí, ó. Vamos. Junto. Então isso aí é um bom manejo. Eu tava passando aqui outra vez e aquele portão ali ele tava aberto. E pareceu que o cachorro tava solto. E ele tava aí. E ele me disse que quando o cachorro tá com ele é tranquilo, o cachorro é manso. Aí eu fiz o vídeo, né, explicando a situação. Eu vou deixar os links lá na parte dos comentários para não ficar tendo que ficar repetindo aqui uma informação que já tem aí algum conteúdo. Mas eu coloquei uma observação no vídeo, né? Quando ele está perto, o dog é de boa. Mas quando ele não está, que foi o contexto que eu passei, aquele portão não estava daquele jeito, estava de outra maneira, uns pedaços emendados no outro. E o cachorro botou a cabeça para fora numa fresta e querendo sair. E ali, pelo que eu entendo, era para combater. Aí eu, em outra oportunidade, eu fui fazer o vídeo para contextualizar com imagem aquilo que eu estava comentando. E ele estava arrumando o portão. E ele fez um belo trabalho, na minha opinião. E eu falando pra ele, né, que o cachorro dele quase saiu e etc e tal. Aí ele me disse que o dog dele com ele era tranquilo. E eu fiz um vídeo nesse contexto e deixei essa observação. Ele falou que quando o dog está com ele e quando não está. Depois eu passei de novo. Realmente o dog pareceu estar solto. Eu passei com o Baruque e ele não veio nos atacar, mas ele estava lá dentro, o dono desse dog. Então, como ele disse que o dog com ele, o dog está dominado, liderado. Mas o contexto do vídeo que eu fiz, o primeiro, nesse contexto, até dei exemplo de outros dogs, foi o dono tá trabalhando, tá fora, tá viajando, tá em outro lugar, e o dog conseguiu fugir. E nesse contexto havia o combate e a agressão, seja contra outro dog ou seja com uma pessoa em si. Então o que ele falou é verdade. Eu não filmei, né? Mas eu passei, realmente o dog estava lá dentro, eu passei com o Baruque. Ele viu o Baruque. Ele ficou no portão. E o dono lá dentro e ele não saiu. Beleza. Mas e quando o dono não tá? Ou o dono tá dentro da casa e o dog consegue fugir? E eu tô passando, você, seu dog, sua criança e o cachorro aciona o seu drive de caça e vê você, seu dog, seu filho, sua filha, etc, como a caça. Eu falei no vídeo, parece brincadeira, mas a coisa é séria, do pastor solto. Tem dog que ele vem pra te cheirar, aparentemente. Mas ele sente o odor do seu dog. E ele pode atacar também por esse motivo. Ele sente o odor do seu dog e ataca. Então, todo o contexto de segurança em relação ao manejo é pouco. Tanto de adestramento, como da segurança geográfica do local ao qual o dog está. Então, o adestramento correto, ele também é segurança. Você ter os comandos básicos, você ter a dominância, a liderança sobre o dog, para evitar fatalidades.
E caso acontecer uma adversidade, você poder controlar a situação, bom dia, através dos comandos básicos. Você tem um comando do cachorro ficar, o cachorro voltar quando você chamar, o comando do cachorro parar. Onde quer que ele esteja, você tem um comando, ele para lá. Se eu soltar o Baruch lá e ele for lá pra frente, eu tenho um comando para ele parar lá na frente e sentar e ficar me esperando lá. Então, e eu tenho vários outros comandos a qual posso evitar fatalidades adversas, que o canal WMPC Dog Box tem vídeos como que ao vivo de situações adversas que não foram treinadas com figurante e não são ensinações, teatro, situações reais que aconteceram, e eu tive que fazer esse manejo. Deu certo. Algumas o Baruch não tinha manejo para aquilo. Eu trabalhei aquela situação. Tem conteúdo que uma semana depois o Baruch já estava numa postura diferente. E tem conteúdos aí que o Baruch no outro dia. E tem vídeos no canal mostrando essas situações reais que aconteceram. Então o manejo de adestramento, dominância, liderança, o adestramento inteligente, ele proporciona a gente ter uma visão mais ampla realmente do que é um bom manejo. Olha só a ignorância. Coisa que a humanização não faz. Olha só a ignorância do camarada. Não precisa ele andar numa velocidade dessa. E às vezes tem gente que acelera. Tem crianças na parada aguardando o ônibus, mamães com crianças pequenas, e o camarada passa desse jeito aí, sem pensar no dia de amanhã, que aquilo que se planta colhe. Tem muita gente que se vitimiza em situações adversas, de enfermidade, de doença, de males, mas não lembra do mal que fez ao próximo. Então, voltando aqui, a humanização ela não proporciona uma visão ampla, real, do manejo seguro. As pessoas acreditam que a humanização vai fazer o cachorro ser educado, quando as próprias nem são, tanto no contexto de mau caratismo, quanto no contexto da pessoa ter educação errada para aquele tipo de situação no manejo com dog. Porque você não educa um dog como se educa uma criança. Eu tento, e graças a Deus tenho conseguido, passar o manejo pro Baruch, a qual ele queira me obedecer, a qual ele sinta prazer em me obedecer. Depois que eu conheci o Jairo Teixeira do Bandog Brasil, eu compreendi melhor que a melhor técnica e estratégia para educar um dog é levando ele querer te obedecer, não forçá-lo. É claro que existem situações adversas, exceções. Exceções não confirmam a exceção, a exceção confirma a regra. E existe dog de temperamentos diferentes, existe o grau de má educação que os donos proporcionaram ao dog. Então tem situação que você precisa usar uma força física, mas são poucos os casos que a pessoa tem que usar essa situação. Agora o dog já sendo seu, é quase improvável você ter que estar combatendo fisicamente com o dog. Quando eu falo combater fisicamente, é que existe instrumentos para combater a agressividade do dog. Coleira eletrônica, a vara longa, como aquela vara que se usava na carrocinha para pegar os dogs na rua. Na minha época tinha carrocinha
E se você quisesse encontrar o seu dog, você tinha que ir lá na carrocinha, se ele sumisse na rua, os cachorros soltos. Então, hoje, parece que não tem mais, né? Então, a proporção de dogs soltos na rua, em alguns locais, principalmente como esse aqui, é muito grande. Se tivesse carrocinha passando aqui, ajuda bastante a evitar fatalidades e as pessoas também terem mais cuidados com o seu dog, porque alguns fogem e a pessoa não busca fazer algo para que o cachorro não fuja de novo, porque sabe que o cachorro fica por ali, às vezes volta, e outros nem tem esse cuidado, já deixa solto mesmo para acostumar a comer na rua, às vezes não ter gasto e etc. Se tivesse a carrocinha, a pessoa teria mais preocupação de perder o dog, caso se importasse, e tomariam mais cuidado, e os devidos cuidados para o cachorro não estar solto na rua. Aquele pastor mesmo, que eu encontrei ele, com certeza se tivesse carrocinha passando ali, quem sabe aquele cachorro não estaria solto para intimidar ou mesmo agredir alguém. E outros dogs, dentro desse contexto, porque nem aqui eu filmo tudo, nem sempre eu estou saindo com o celular, principalmente nesses tempos agora, mas como está em época de férias aqui no Distrito Federal e em torno, então está época de férias, tá dando para caminhar por aqui, porque numa época normal é muito carro passando, muita poeira, então tá quase inviável. E os horários também que batem. Bem aqui, ó, bem ali tava parecia fila misturado com Martim, gigante. E eu aqui com o Baruque, e eu falando, Baruque, cuidado, cuidado, né, pra ele ficar se ligando. Era uma fêmea, ela bem aqui me olhando. Eu acho que a pessoa da casa ouviu, abriu o portão e a dog entrou. O cachorro tava solto ali, ó, aparentemente sem ninguém supervisionando a dog. Eu até pensei que tinha câmera aqui, mas não tem não. Eles ouviram, foi eu a cuidado e tentando afastar a dog deles, né? Se fosse um macho ali, acredito que seria complicado. Aí, então tá acostumado a soltar a cachorra ali na frente, porque quando abriu o portão ela entrou e o portão estava fechado. Então eu imagino que o pastor do vídeo parece brincadeira, mas é coisa séria. Eu imagino que ele estava nesse manejo. A pessoa está acostumada a soltar o cachorro ali, ficar no gramado e tal. Quem sabe era até da casa do lado, da mansão do lado. Aí abre o portão, o cachorro volta. Então isso é um péssimo manejo, porque a pessoa, ela está confiando ou tem certeza que o cachorro não vai fazer agressão, mas o outro não tem. Eu estava conversando com a mamãe a respeito disso, e ela conversando com uma senhora, num local que as pessoas deixam o cachorro solto dessa maneira. O cachorro já é acostumado com a vizinhança, o cachorro é acostumado com as pessoas. Irmão, como é que você tá? Bom dia. Bom dia. Você adestra cachorro, irmão? Só o meu grande. Só o seu? É, porque eu não tenho canil e a equipe. Aí não dá pra adestrar cachorro de outro sem uma equipe, sem um canil. E tu não sabe quem adestra aqui, não? Aqui eu até queria. Aqui no Distrito Federal é ruim, viu? Pra adestrar dog. É só aprender a cagar no lugar certo, mijar no lugar certo. E às vezes tem que encontrar o cara certo. Tem até no LX e tudo, mas você tem que ter referência, porque senão o cara só vai te enrolar e levar seu dinheiro. É foda. Aí é complicado. Mas demorou, valeu. Beleza? Obrigado. Falou com Deus. Então, como eu estava dizendo, minha mãe estava nesse local conversando com a senhora, porque tem esse cachorro. Isso aqui é direto, as pessoas perguntando se eu adestro dog. Se eu fosse um cara de má fé e etc. Depois eu falo sobre isso, se for o caso. Aí, esse cachorro ele é solto, né? A vizinhança conhece, o povo conhece. O dono ali falou com a senhora, né? Que ela tava com medo do cachorro, né? Ah, o dog ele não ataca. O dog ele não morde. E
realmente, assim, aparentemente o dog não faz agressão, é um dog tranquilo, ele parece bem condicionado ali com a vizinhança, com as pessoas, mas parece que ele tem negócio de combater. Já combateu com alguns dogs, alguns casos ele já teve vitória, e ele anda solto, né, até ali pela redondeza. Eu já escutei ele brigando, e etc e tal, então não é um bom manejo não, porque a outra pessoa, ela não é obrigada a acreditar no que você fala. Também, ela não é obrigada a não ter medo de dog. A senhora falou com minha mãe, né? Quando o senhor falou com ela assim, não, ele não morde não, ele é tranquilo, ele é acostumado. E a senhora disse pra minha mãe, pra vocês pode ser fácil, né? Mas pra mim, ela dizendo, uma pessoa que já foi atacada por um cachorro e foi arrastada pela rua, não é tão fácil. Então a pessoa já tem um grande trauma com dog, e nesse contexto até justificável, porque uma pessoa ser atacada por um dog, ser lançada no chão e o dog ficar te devastando no chão, te estraçalhando ali, te arrastando no chão, e você falar pra uma pessoa dessa, não ter medo do seu cachorro que tá solto, e você querer que a pessoa acredita, ou que a pessoa aceita numa boa, é porque você não se coloca no lugar da outra. Você não vê como a outra está vendo. Então a pessoa já foi atacada por um dog, sofreu a agressão de ser arrastada no chão pelo cachorro, e as pessoas querem que uma pessoa dessa entenda que seu cachorro não morde, que está solto na rua. E esse cachorro, ele é gigante, ele é muito grande. Uma pessoa disse que ele já lutou até com um pitbull e venceu, e etc. Então a galera assim da humanização, que vê assim educação canina como humanizada, não tem uma visão ampla das coisas. A gente vive numa sociedade que elas não têm noção de manejo. As pessoas não têm noção de educação canina. Bom dia. A gente tem mal educação secular. A gente vê uma inversão de valores na educação do Brasil, dirá no contexto canino. Algumas pessoas não estudam nem no contexto humano as coisas humanas, no contexto acadêmico. Teve uma época que eu estava estudando engenharia, não terminei por questões pessoais e etc. Mas tinha pessoas ali na engenharia ali pagando os outros fazer o trabalho deles. Tinha gente copiando o trabalho do outro. Eu trabalhando, e curso de engenharia é igual a medicina, você tem que estar estudando direto, se dedicar só para aquilo. Eu trabalhando, saía do serviço, ia para a faculdade e etc. Então teve um trabalho lá que não deu para mim. Aí uma pessoa chegou em mim, copia o meu trabalho, Wesley. Eu falo, não posso não posso copiar seu trabalho. Aí ela falou, pode copiar, todo mundo tá copiando aí, ó. Eu falei, eu não posso. Então, a pessoa passando ou se formando, sem saber o curso, pega o diploma, sai, pega o diploma, junto, mas não conhece sobre aquilo que se formou. Não é só nessa área não, em várias áreas. Principalmente essa geração que se formou de 20 anos pra cá. A maioria tem o diploma, mas eles não conhecem o curso. Eles vão ter uma noção melhor
quando estiver ali no meio, trabalhando, se envolvendo ali com pessoas que já trabalham na área, que conhecem, aí ali eles vão começar a ter uma noção. E às vezes tem que ver também se a pessoa tem vocação para aquilo, porque muitas vezes ela nem consegue desenvolver a profissão porque ela também não tem vocação, e etc e tal. Então as pessoas elas não têm noção de manejo, de adestramento. Tanto é que teve um vídeo meu que foi excluído dentro do contexto que eu estava falando. Eu contextualizei com as imagens. Acredito que a pessoa pediu direitos autorais por isso, mas a situação foi essa. O rapaz estava com sua família, comemorando ali, parece um aniversário, fazendo um churrasco. A cachorra da vizinha saiu, o cachorro, um pitbull. Olha o nome do dog, Guerreiro. E esse cachorro foi e entrou na casa dessa pessoa que estava ali fazendo sua comemoração com sua família, seus amigos. E esse pitbull, esse Guerreiro, entrou dentro da sua casa, pegou seu cachorrinho pequeno, imagina ser tipo igual esse aqui, essa aqui, e o pitbull matou o cachorro dele. O que ele fez? Ele esfaqueou esse pitbull dentro do seu lote. Imagina, quem sabe, até na hora que o cachorro estava atacando, ele, para evitar que sua cachorra morresse, ele foi fazer a defesa. E também devia ficar preocupado, né, do cachorro ali morder outras pessoas e etc. E ele esfaqueou o cachorro com aquilo que estava nas suas mãos e matou esse pitbull Guerreiro. E esfaqueou a fêmea também, porque ele tinha uma fêmea, essa vizinha dele. Mas essa fêmea não morreu. Enfim, olha só o que a matéria contextualizou. Que ele era um marginal, falando da vida pregressa dele, da vida passada, que não tem a ver com aquilo que aconteceu. O que ele fez, e ele respondeu, ou está respondendo, é outro contexto. Não é o contexto dessa situação. Aí elas foram fazer a matéria junto, ó. Junto. Então não era o contexto. Se ele fez alguma coisa e já pagou, ou se, bom dia, ou se ele ainda estava respondendo, não era o contexto ali daquela situação. Aquela ali foi outra situação. Então a matéria do jornal foi falando do passado dele, tipo colocando ele como culpado. A pessoa na sua casa, com sua família, o cachorro entra, mata o seu cachorro, que não tem nem porte, nem condição de se defender. Você vai fazer a autopreservação do seu dog, tentando salvar ele, sua família, etc. ali. E ele foi processado como a pessoa que estava com maus tratos. Ele sofreu maus tratos. Ele sofreu o processo de maus tratos. Uma pessoa que estava defendendo seu cachorro, sua família dentro da sua casa. E a senhora se vitimizando da casa, que aí cada um dá sua desculpa, né? Que a pessoa que foi trabalhar na casa dela deixou o portão aberto. Ué, que culpa o vizinho lá tem se o cachorro não estava no canil, não estava preso? E o jornalista estava fazendo a matéria humanizando a situação.
pegou a fêmea e falando, ó, ela perdeu o namorado dela. Ó, ela tá triste, ela perdeu o namoradinho dela. Então, a pessoa culpada estava passando como vítima, e a vítima, que é esse rapaz, ficou como culpado no contexto de maus tratos. Então, uma contextualização humanizada. Ninguém falou da cachorrinha dele que morreu. Eles estavam preocupados que a fêmea que ficou viva ficou sem o namorado. E essa pessoa que perdeu seu cachorro? Se ele tivesse filho ou filha, quem sabe tenha, que ficou triste pela perca da cachorra, que foi atacado pelo cachorro do vizinho no mau manejo. Ninguém falou. Ninguém falou da cachorra que foi morta. Ninguém falou dos familiares dele, que perderam sua cachorrinha pelo ataque do pitbull, mas ficaram vitimizando a pessoa errada. A pessoa que deveria ser processada por maus tratos é a dona do pitbull. Ela deveria ser responsabilizada pelos maus tratos. Então a gente vive um contexto que, se um dog for fazer uma agressão contra a sua vida, no contexto da pessoa não ter um manejo adequado, se você fizer sua autopreservação, ou das pessoas que você gosta, ou mesmo de um animal, no contexto de estar se defendendo, você cai no contexto de maus tratos. Então assim, você vê que é um julgamento humanizado, não visto na ótica do adestramento correto, de obediência e de dominância. Tem contexto que, se você não trouxer uma boa educação para o seu filho, não levar para a escola, os pais não levarem os filhos para a escola, não der educação, elas podem perder a guarda do filho. Agora, nesse contexto, devia humanizar. Se a pessoa não traz uma boa educação para o dog, não adestra o dog tem um mau comportamento, a pessoa não tem um bom manejo de segurança, e ocorrem situações como essa pessoa devia ser penalizada. E pessoas assim deviam até ser proibidas de criar um dog. Porque pessoas, nesse contexto, eles estão colocando a vida do dog em risco e a vida de outros em risco. Então, uma pessoa soltar um cachorro na rua, ou não tomar as devidas situações de segurança, e o dog fugir, etc., e fazer uma agressão, essas pessoas deveriam ser processadas com maus tratos, porque está colocando o dog em risco. Porque a partir do momento que a pessoa deixa o cachorro nessa situação, como o pastor do vídeo, parece brincadeira, mas a coisa é séria, aquele cachorro solto daquela maneira, aí aquele cachorro vai atacar uma pessoa, uma criança, outro cachorro, ou a própria pessoa em si, aí alguém mata aquele cachorro, essa pessoa que matou, provavelmente ela vai responder pelos maus tratos, mas quem deveria responder pelos maus tratos é o dono, que deixou o cachorro naquela situação, à mercê de cometer ou ser vítima de uma violência. Não é a pessoa que está se defendendo, mas é a pessoa que permitiu aquela situação. Eu comparo um mau manejo, dentro desse contexto, com uma pessoa que a pessoa bebe bebida alcoólica, ela se embriaga e ela vai dirigir. Ela está assumindo o risco de uma fatalidade. Ela está assumindo o risco de um acidente, às vezes até com morte. Então uma pessoa que deixa o seu cachorro solto na rua, que não adestra o seu cachorro, que não tem dominância, que não tem liderança, que não tem um mínimo de cuidado básico na segurança, essa pessoa está assumindo o risco de acontecer uma fatalidade. E quando acontece, essa pessoa é vítima? Não, ela é culpada. A pessoa que bebe e sai para dirigir, ela mata alguém. Então, o culpado é a pessoa que ela atropelou? Não, o culpado é ela, que assumiu o risco de dirigir embriagada, de beber e dirigir e beber. Então, se uma pessoa está aqui, ó, descendo doidona, cheia de droga, cheia de cachaça, aí ela me atropela aqui, o culpado sou eu que estou aqui, não é ela que está doidona ali bebendo não. Então, dentro desse contexto,
O culpado é a pessoa que se defende do ataque de um dog que está no mau manejo. O dono do dog é a vítima. E quem se defende é o culpado? Não. O culpado é quem está com o mau manejo. Quem está se defendendo ou defendendo sua família, alguém que gosta, é vítima.